Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do primeiro incêndio, depois a gente analisa as duas, depois a gente fala dos outros dois incêndios que eu acho que são mais polêmicos e atuais. Vamos começar pelo Gran Circo. Gran Circo que eu nunca ouvi falar, mas que deve ter sido um circo grande, né? Um Gran Circo norte-americano, que tudo que é Brasil é maior da América Latina. O Gran Circo que é da América do Norte, porra, é um circo grande. Inclusive um grande incêndio também. O que você prefere, Vânia? Que você analise ou eu conte a história? Quer contar a história? Eu puxo? Vou contar Porém, a história. foi espiritualmente. Gran Circo norte-americano, dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia, considerada um dos maiores incêndios do Brasil em número de vítimas. Foi um ato criminoso. Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, trabalhou por 2 dias na montagem do circo e foi demitido. Ele apresentava problemas mentais. Indignado, jurou vingança e na tarde de 17 de dezembro atirou fogo na lona do circo com gasolina. Então ele é o culpado, tá? E ele foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 em internação em manicômio. José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, foram seus ajudantes no crime e foram condenados de 16 a 14 anos de prisão, respectivamente. Nessa época, no Rio de Janeiro, é apelido. O cara é Bigode, mas é bandido. Cidade de Deus, né? Entende? O Bigode e o Pardal. E o Zé Pequeno, tá? Número de vítimas, Daniel, você que menosprezou a tragédia do Gran Circo, 503 vítimas fatais e mais 800 feridos. Tá vendo como era grande? Você tá contando com os animais ou não? Não fala de animais aqui, tá? A grande maioria crianças. 372 morrem na hora mas não era e outras por norte-americano de complicações. verdade, então, era só o nome do circo. Gran Circo norte-americano. Olha, a gente não sabe. De repente eles vieram para ajudar na montagem, porque são contratados, terceirizados. Tá escrito ali, ó. Grandes atrações de toda a Europa e Estados Unidos, artistas nunca vistos na América do Sul, maravilha jamais vista, trazendo um conjunto de mais de 200 autênticos artistas internacionais mais caros do mundo. Agora, olha esse português. Ou será que é em espanhol mesmo? É em espanhol, né? Las mejores atracciones em um espetáculo de maravilha. Pode ser. Eu acho que nem todo mundo era Circo do Brasil, porque tem um elefante. Elefante não tem no Brasil. Pois é. Né? Só tem importado. Então, vamos analisar o Gran Circo. E na verdade, aqui traz na espiritualidade, Humberto, por mais que tenha escolhido essas vítimas, né, para se tornarem culpados na Terra, espiritualmente aqui traz o dono, o fundador em si do circo, é uma pessoa que traz uma pessoa muito prática, dinâmica, aonde incomodou muito as pessoas em sua volta com o decorrer do teu sucesso. Então sempre foi um espírito de muita dedicação, aonde sempre propôs e buscou diante da vida um crescimento que vinha aumentando a tua vida cada dia mais. Desde sempre prático e muito objetivo, lutando pelos teus próprios méritos. Adquiriu no decorrer da vida muitos amigos, mas também uma inimizade muito grande. Tudo isso que ocorreu em termos desse incêndio, usando essas pessoas como responsáveis na Terra, espiritualmente, aquele ano que aconteceu esse incêndio, foi um ano que para aquele filho, o fundador do circo mesmo, ele vinha passando por várias turbulências, muitas pragas, muitas cargas negativas, até mesmo de funcionários, de pessoas que ele abrigou naquela época e vinha abrigando com o decorrer do tempo, dando colo, e essas pessoas saíam como se sentisse assim rejeitado. Ele sempre teve um grande mal assim de acolher todo mundo, de dar grandes oportunidades para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas querer ser mais do que ele ou de repente querer ganhar o mesmo tanto que ele ganharia ali. Era uma competição o tempo inteiro.
E com o decorrer do tempo, ele foi infelizmente sendo traído energeticamente por pessoas que ele acobertava e que ele cuidava o tempo inteiro. Então, muitas dessas energias, tudo isso que ocorreu, na verdade, foi muitas pragas, maldições, principalmente praguejamento, é o que ele mais teve o tempo inteiro. E no ano em que ocorreu esse incêndio, foi um ano de muitas críticas, de muitas pessoas que entraram ali e saíram o praguejando. Então, automaticamente, formou um grupo de muitas energias negativas que acabou usando essas pessoas, que já eram ruins e desequilibradas, para atuar na prática aquela maldição. Aquela maldição, na verdade, aquele incêndio todo, foi utilizado por pessoas fracas e negativadas, porém energeticamente dentro de um cordão cheio de muitas cargas negativas, ocorrendo tudo isso. Então, naquela época, para ele foi uma perseguição espiritual mesmo, que acabou causando toda essa desavença. Aqui traz que depois, com o decorrer do tempo, ele foi se reerguendo de novo. Mas não foi. Esse, na verdade, traz aqui a grande destruição mesmo. Porque por mais que ele tenha se reerguido e tentado se reerguer, veio os problemas de saúde, veio o problema de saúde, as depressões e o cansaço perante a vida. Ele não foi, depois desse incêndio, a mesma pessoa, porque energeticamente foi agregando outros fatores que acabou fazendo com que ele perdesse suas forças. Mas foi uma perseguição espiritual bem pesada, inclusive com relacionamentos afetivos, que também ele herdou e trouxe para a vida muitas negatividades. Então tudo isso estava ligado ao fundador do circo. Mas essas pessoas todas, 500 que morreram e 800 feridas, de certa forma elas acabaram pagando o pato por esse cara ou não? Estava no destino delas também? No destino. Então, o que acontece? Olha, ele tá no caso dele, ele tá prosperando, mas tem muitas negatividades. Infelizmente, ele não tá se cuidando espiritualmente, ou ele não acredita em nada. Mas, enfim, essas energias negativas são, na verdade, o quê? Todo é um diagnóstico de perseguições ancestrais. Então, tudo que acontece está ligado a vidas passadas, a um complemento de caminhos anteriores. Então, tudo isso, o fato dessas pessoas voltarem na vida dele, praguejar, negativar e essa energia cair, tudo tem um porquê. E essa junção, esse grupo de pessoas que ali estavam, eram pessoas que lá atrás faziam parte de algum reinado dele. Então, nessa maldição atual, olha, ele foi amaldiçoado. Vai acontecer tal coisa em tal hora. Então peraí. Então no histórico tem esse, tem essa tribo aqui que também estava com ele lá atrás, em outras vidas. Então vamos colocar tudo junto para pagar a mesma dívida. Então nesse caso foi uma quitação de dívida conjugal, como ocorre em muitos desencarnes agregados com mais pessoas. Então todo desencarne que tem grupos, realmente foi o fundador. Foi através dele que ativou essa energia, mas que já vinham tendo ligações ancestrais com outros caminhos.